Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Números, capítulo 13, verso de número 30. No episódio de hoje falaremos sobre o mestre fracasso. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Fracassar pode ser o resultado de uma dolorosa experiência. Pode ser algo vergonhoso, desencorajador e custar um preço muito alto. Pode lhe roubar o tempo e energia, deixando-o apenas desapontado. Mas existe algo muito pior que o fracasso: a ausência de fracasso. Se não existe fracasso, é porque não houve tentativa de realização. A única maneira de não ter fracassos é evitar qualquer tipo de esforço para alcançar um determinado alvo. O sucesso não acontece pela quantidade de vezes que você o evita. Em geral, o sucesso só é obtido onde ocorre uma quantidade suficiente de fracassos. O fracasso, difícil e doloroso como parece, é o ingrediente indispensável na concretização dos seus sonhos e realizações. Para encontrar uma estratégia que funcione, você precisa estar disposto a vivenciar muitas outras que absolutamente não funcionam. Pouco antes de morrer, Moisés recordou aos israelitas o sucesso da viagem que ele liderou do Egito para Canaã. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Está escrito em Deuteronômio 29, no verso de número 5. Mas o sucesso só foi alcançado após muitos fracassos. Se Moisés quisesse evitar os fracassos, talvez nem iniciasse a caminhada. O fracasso é um grande mestre. Não permita que o medo de fracassar o paralise. Entregue os seus temores a Deus, planeje, lide com o medo e minimize os impactos negativos e siga em frente. Texto de Nélio da Silva com Adão Carlos Nascimento, Homens de Valor. Quais são as características que fazem de um homem um líder? Em primeiro lugar, ele deve ser temente a Deus. Repare que Moisés selecionou um grupo de líderes de primeira linha entre os que existiam nas tribos de Israel, em Números, capítulo 13, verso 2. Ele deve demonstrar disposição para manter a integridade e fazer diferença. Entre todos os israelitas, apenas um de cada tribo foi escolhido para investigar a terra prometida, em Números 13, entre os versos 13 e 16. Ele precisa analisar as situações com muita perspicácia. Aqueles que foram enviados para investigar a terra prometida trouxeram de volta informações detalhadas sobre os povos que nela habitavam e o que oferecia em termos de alimentos. Isso está em Números 13, entre os versos 21 e 29. O líder tem de ser honesto em relação aos desafios. Os líderes de Israel não se furtaram de dizer que o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Ele deve ter fé na providência de Deus, a despeito dos obstáculos. Como disse Caleb, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Para se tornar um líder, um homem de Deus precisa deixar que o Senhor oriente as suas decisões. Quando ele age dessa maneira, Deus pode começar a operar em sua vida e na vida das pessoas que o cercam. Fica hoje para reflexão a frase de Kenneth Boulding: nada pode causar mais fracassos do que o sucesso, porque não aprendemos com ele, apenas aprendemos com os fracassos. Todos nós temos nossas razões pessoais para termos medo do fracasso.
Mas a Bíblia nos conduz à raiz do problema. Nós temos medos do fracasso porque não fomos criados para ele. Deus sempre está no controle soberano de todos os nossos defeitos. Contudo, desde o princípio, Deus não nos criou para fracassar, mas para sermos bem-sucedidos em nosso serviço a ele. Os capítulos iniciais de Gênesis claramente ensinam essa perspectiva. Em Gênesis 1, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que isso significa? Nos versos 28 e 31, descobrimos que fomos criados para sermos bem-sucedidos em uma missão muito importante. Diz o texto: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. O restante da Escritura elabora o objetivo desta missão. Estamos nos preparando para o dia em que Deus encherá a terra da sua glória e receberá louvores sem fim de toda a criatura. Fomos feitos para sermos bem-sucedidos nessa missão e não para fracassar. Por que então falhamos tantas vezes? Gênesis, no capítulo 3, entre os versos 17 e 19, indica que a frequente futilidade dos nossos esforços na vida é a consequência do pecado. A nossa prisão ao fracasso não ocorreu na criação, mas resultou do julgamento de Deus contra nós. Assim, é de todo correto anelarmos por sermos redimidos de todo fracasso e de todo o temor que ele traz. Por outro lado, quando reconhecemos que apenas Cristo foi bem-sucedido em cumprir plenamente o serviço humano a Deus, recebemos a firme esperança de que um dia triunfaremos sobre todos os nossos fracassos. A vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo provam que ele derrotou a tirania do pecado e a consequência do fracasso, bem como, e aqui está a grande maravilha, que ele compartilhe o seu sucesso com todos aqueles que nele confiam e o seguem. Com essa firme confiança em Cristo, sabemos que todo o sucesso nessa vida resulta da sua obra em nós, e não dos nossos próprios esforços. Mais do que isso, mesmo que os nossos fracassos nesta vida mantenham os nossos olhos fixos naquilo que mais importa para nós, em vez de colocar as nossas esperanças nesta vida, depositamos as nossas esperanças no mundo por vir. Lá, partilharemos plenamente da vitória de Cristo e nunca mais teremos qualquer tipo de temor de fracassar novamente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.